Aleluia, graça e paz. Gostaria de saudar também aqueles que nos acompanham pela internet. Amém? Amados, nós acabamos de cantar, falar sobre essa promessa maravilhosa de Deus, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós iremos nos encontrar com Ele, nós iremos participar das bodas do Cordeiro, nós como noiva de Cristo. Um dia celebraremos as bodas com Cristo. Aleluia. Você está animado para esse momento? Amém. Glória a Deus. Sabia que a palavra de Deus diz que há uma coroa específica para aqueles que anseiam pela vinda de Jesus. Aleluia. Que possamos ter esse anseio, essa vontade grande de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Amém. Mas enquanto não é chegado esse momento, a palavra que o Senhor colocou em meu coração é: o que fazer quando é tempo de esperar? O que fazer quando é tempo de esperar? E nada melhor para ilustrar esse tempo de espera do que a história de José. José, filho de Jacó, A palavra de Deus nos mostra a história de José, lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 45. Mas como são vários capítulos, eu vou procurar fazer um resumo do que é a história de José e o que é que essa história tem a nos ensinar. Amém? A palavra de Deus nos diz que Jacó gostava mais do seu filho José do que os seus outros filhos, Por isso, os seus irmãos tinham muita raiva dele. Os irmãos de José tinham muita raiva de José por causa dessa preferência do pai por ele, Até o dia que José teve 2 sonhos e resolveu compartilhar com sua família. E aí eu peço a você, se assim você quiser, você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Gênesis 37, a partir do verso 5. Quem achou, dá um glória a Deus? Glória a Deus. O verso 5 diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. O verso 9 diz: depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amados, o primeiro ensinamento que podemos tirar desse texto é: cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Amados, não é todo mundo que entende o propósito de Deus para a sua vida. Não é todo mundo que está torcendo para que aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida aconteça. Nós devemos ter cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, nossos projetos, as promessas de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, coisas que o Senhor nos fala é apenas entre a gente e Deus. E é para a gente orar, é para a gente entregar, é para a gente regar com as nossas orações. A gente deve ter o cuidado, porque os sonhos de Deus para nós são como pequenos tesouros que Deus nos dá para que nós possamos cuidar
com as nossas orações, com a nossa fé. Amém? Então, a primeira lição é essa, que a gente deve ter cuidado com quem a gente compartilha os nossos sonhos. E José, quando ele teve esses 2 sonhos, ele esperou bastante até o cumprimento dessa promessa. José esperou anos, até ver essa promessa ser cumprida. E a palavra de Deus segue, né? Ele falou sobre esses sonhos e a história de José continua, né? Um dia José foi procurar seus irmãos, seu pai mandou que José fosse procurá-los onde eles estavam, e José foi. E parece que os irmãos, como José chegou lá sozinho, parece que os irmãos acharam uma oportunidade perfeita para acabar com José. Lá em Gênesis, no capítulo 19, Gênesis capítulo 37, perdão, Gênesis 37, no versículo 19, a partir do versículo 19, a palavra de Deus diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam aos outros, quando José chegou diante de seus irmãos. O 20 diz: é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você vê que os irmãos estavam com raiva da promessa. Eles estavam com raiva dos sonhos, né? E o versículo 21 diz: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Só que o verso 23 diz: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. O versículo 26 diz: Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. E a palavra de Deus continua dizendo que os seus irmãos mataram um animal, pegaram a túnica de José, melaram a túnica de José com sangue e mostraram para o pai acreditar que ele havia morrido. Amados, os irmãos de José fizeram de tudo para impedir que os sonhos de Deus não se cumprissem na vida de José. Mas quantos sabem que planos de homens, planos de Satanás ou de quem quer que seja, é capaz de impedir os sonhos e as promessas de Deus para a nossa vida? Quantos sabem disso? Aleluia! Nada pode impedir os sonhos de Deus de se cumprir na nossa vida, amados, se permanecermos crendo. Se permanecermos na posição, se permanecermos fiéis àquilo que Deus nos confiou. O que é que Deus tem colocado na sua mão? Talvez Deus tenha lhe feito uma promessa que você não sabe nem para onde vai, não sabe como é que vai se cumprir, mas seja fiel onde você está e com aquilo que Deus lhe confiou, porque é isso que nós vamos ver, que foi isso que José fez e alcançou a promessa. Amém? Glória a Deus. Amados, José, ele esperou, mesmo sendo rejeitado pela família, mesmo sofrendo a injustiça de ser vendido como escravo, mesmo estando desencorajado. Imagine, aquele homem saiu da sua parentela, foi vendido como escravo para o Egito, e ele pensou:
como é que aquele sonho vai se cumprir? Mas ele permaneceu na posição dele, com a fidelidade dele ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor sempre esteve com José. Amados, e essa mesma promessa o Senhor nos faz. Ele está conosco todos os dias. Não nos deixa, não nos abandona. Se você não deixar de crer, Deus não desiste de você. Aleluia, glória a Deus. Agora imagine o que é que José deve ter sentido quando viu seus próprios irmãos vendendo ele, né? Discutindo se matava ele ou não. Talvez você passe por perseguições no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, mas fica fiel àquilo que o Senhor depositou nas suas mãos para fazer. Existe algo de sobrenatural, amados, na obediência, na fidelidade ao Senhor, de dar o nosso melhor e permanecer crendo na promessa, independente das circunstâncias, independente do que estamos vendo. Aleluia! E Deus abençoou José, e ele achou graça diante do Senhor que comprou ele, né? A palavra de Deus nos diz que ele foi vendido como escravo no Egito e Potifar o colocou como responsável sobre tudo que era dele. Lá em Gênesis, no capítulo 39, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O versículo 2 diz: o Senhor estava com José. Amados, onde quer que você for, o Senhor está com você. Creia que onde você colocar os seus pés, o Senhor vai com você. Aleluia! E assim foi com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O verso 3 diz: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E olha o que é que o verso 5 diz: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por causa da presença de José, porque José estava naquele lugar, porque José era o responsável por aquela casa e tudo que acontecia lá, Deus abençoou a casa. Amados, creia, onde você estiver, o Senhor está com você e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você foi chamado para trazer a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, para apresentar Cristo. Aleluia! Continua o verso 5. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. E assim a casa de Potifar e tudo o que ele tinha era abençoado por causa de José. Mas mesmo assim, ainda houve injustiça. Ainda houve injustiça sobre José. José foi fiel naquilo que Deus lhe deu. Ele foi colocado na casa de Potifar e cuidava com fidelidade das coisas de Potifar. Mas mesmo assim, ele sofreu injustiça. Ainda no verso 6, o final do verso 6 diz assim: José era atraente e de boa aparência. Gênesis 39. O verso 7 diz: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo.
Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José entendia a sua posição como um homem de Deus, como um homem que servia a Deus. E ele disse, ele não estava tão preocupado de machucar, magoar ou ferir Potifar. A preocupação maior dele era de pecar contra Deus. Mas nós temos que entender que quando nós estamos servindo alguém, nós devemos servir alguém como servimos ao Senhor. Devemos servir com excelência, devemos dar o nosso melhor, devemos refletir a excelência de Cristo em tudo, também no nosso serviço. Ai, não, mas meu chefe é assim, eu não gosto porque ele fala isso. Mas Deus lhe colocou ali para você servir. Dê o seu melhor. Sirva, faça como você faz para Cristo. E as pessoas vão ver Cristo em você. Aleluia. E o verso 10 diz assim: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José continuava com sua fidelidade, dando o seu melhor, entendendo o que ele estava fazendo naquele lugar, entendendo a sua posição. E o verso 11 diz: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ele fugiu. Apesar dela estar insistindo, ele manteve a posição e fugiu. Fez o que deveria fazer. Mas mesmo a história se desenrolando assim, Potifar acabou acreditando na história de sua mulher, que disse que José tinha atacado ela, tinha tentado estuprá-la. Então Potifar jogou José na prisão. E José, mais uma vez, foi injustiçado. José, mais uma vez, foi parar num lugar de desonra. Um lugar que ele não merecia estar. No capítulo 39 de Gênesis, no verso 19, a palavra de Deus diz assim: quando o seu senhor, que é Potifar, ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O Senhor estava com José naquela prisão. Não há, amado, fundo de poço, nem prisão tão profunda em que Deus não possa estar com você. Se você tem sofrido injustiça, creia que o Senhor é a sua justiça. E no tempo certo, essa justiça, a justiça de Deus, vai se manifestar. Agora permaneça fiel onde você estiver. A palavra de Deus diz, né, que José, que o Senhor estava com ele e concedeu simpatia do carcereiro. Você acha que o carcereiro tinha simpatia com José porque José murmurava? Porque José reclamava? Porque José falava mal de Potifar? Porque José vivia dizendo que estava sofrendo injustiça? Porque José não fazia o que era pedido? Não. Ele sofria simpatia do carcereiro porque o carcereiro via Deus através de José. Ele via
Deus através das palavras de José, através do procedimento de José. Ei, e você tem exalado o caráter de Deus através das suas palavras, através do seu procedimento. As pessoas têm visto Deus através de você. Porque Deus é aquele que move os corações. Não há coração duro demais para o Senhor agir. Não há, amados. Aquela pessoa difícil, se comprometa. Eu vou mostrar Deus para ela. Eu vou mostrar que eu sou diferente. Eu vou exalar o amor de Deus. Eu vou mostrar quem o meu Deus é. Meu Deus é perdoador. Meu Deus é aquele que está presente. Meu Deus é aquele que faz tudo com excelência. Meu Deus é aquele que dá o seu melhor. Eu vou dar o meu melhor para aquela pessoa. Aleluia. Se comprometa a ser diferente. Se comprometa a ser diferente. Agora José era humano. E eu imagino o que ele sentiu. Quando a mulher de Potifar mentiu e Potifar acreditou, né? Mas Deus abençoou José. E ele achou graça diante do carcereiro. E José ficou naquela prisão mais um monte de tempo. Anos. Até que ele teve uma oportunidade de interpretar sonhos de serviçais, de pessoas que serviam o faraó. Um padeiro e um copeiro, que era uma espécie de mordomo. E ele interpretou os sonhos deles. E quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele pediu, ele disse assim, está lá em Gênesis 40, 14 e 15, ele disse ao copeiro: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. José pediu. E então o chefe do copeiro, o mordomo do faraó, ele voltou à presença, ele foi restituído à presença do faraó, ele foi restituído ao seu cargo de copeiro. E a palavra diz lá em Gênesis 40, 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Amados, muitas vezes nós servimos as pessoas buscando recompensa das pessoas, não é assim? Buscando o reconhecimento das pessoas. Poxa, aquilo foi tão pesado, aquilo foi tão custoso, eu não recebi um obrigado. Poxa, eu fiz aquilo para aquela pessoa e agora que eu estou precisando, essa pessoa não é capaz de lembrar de mim. Amados, nós temos que servir as pessoas como servindo a Cristo. E quando nós servimos a Cristo, nós entendemos que a nossa recompensa vem dEle. E somente dEle. Dele vem a honra e a recompensa, o galardão vem do Senhor. Amados, se nós esperarmos das pessoas reconhecimento, nós vamos viver decepcionados. Mas o Senhor nunca nos decepciona. O Senhor vê todas as coisas. E Ele é justo. Ele é santo. E Ele é poderoso para transformar, sabe, qualquer circunstância para a honra e glória do nome dEle. Amado, não busca reconhecimento nem gratidão de ninguém, não. Saiba que tudo que nós fazemos, o Senhor vê. E é dEle que vem a recompensa. É o Senhor que move os corações. É o Senhor que abre portas. É o Senhor. Se você está esperando que uma porta se abra, eu quero que fulaninho abra uma porta para mim. Ei, é Deus que toca no coração de fulaninho para abrir qualquer porta. A nossa confiança tem que estar no Senhor, e não em homens, e não em circunstâncias, e não na força do nosso próprio braço, na nossa inteligência, é no Senhor. E era assim que José procedia. Aquele homem se esqueceu de José. E 2 anos depois, ele lá na prisão, 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar,
Deus levou José para estar diante do faraó. 2 anos depois. Amados, durante o tempo de espera, nós devemos aproveitar a graça de Deus que há sobre nós naquele tempo. Nós devemos receber o melhor de Deus para aquele tempo. Nós não podemos nos focar no que ainda não temos. Nós devemos ser fiéis naquilo que Deus nos entregou agora. O que é para você fazer agora? Amados, a nossa vida é um processo. Deus faz uma promessa, mas a maioria das vezes a promessa não é instantânea. Existe um processo até o cumprimento da promessa. E não adianta, sabe, querer pegar atalho, não. Porque tem que ter processo. Aí Deus dá uma promessa e a gente fica olhando. É como uma escada. A gente fica olhando o topo da escada. E fica olhando para o topo da escada e diz, eu vou chegar lá. Ei, mas para você subir e chegar ao topo da escada, você tem que subir o primeiro batente. Amado, se você for pular daqui, da base da escada lá para o topo, quantos sabem que você pode cair? Você vai cair, vai voltar para onde você estava. Porque Deus é Deus de processos. E Ele quer que você esteja pronto para quando você subir lá, poder aguentar, aleluia, o que tem para você lá. Processo é preparação. Deus está lhe preparando. Não adianta pular processos. Se você tentar pular processos, você vai cair e vai voltar para onde você estava. É como um jogo de videogame, você tem que passar aquela fase. Não adianta, amados. Respeite a estação onde você está e seja fiel nessa estação. O Senhor, Ele galardoa fidelidade, obediência. É quando nós obedecemos que nós crescemos. É quando nós obedecemos que o Senhor vai nos moldando, nos podando, nos transformando, nos mostrando o que nós temos, o que não temos. Aleluia. Mostrando, ei, olha, você está vendo o que é que você conseguiu fazer comigo? Isso daqui, ó, você nem sabia que tinha, você nem sabia que podia. Comigo você tem, comigo você pode. Permita Deus trabalhar. Não adianta dar jeitinho, não. Experimente, amados. Cada degrau existe uma graça sobre você. Para cada estação da nossa vida, existe uma graça da parte de Deus para nós. Você crê nisso? Aleluia. Então, não despreze o degrau onde você está. Não despreze a estação onde você está. Mas procura, Senhor, está difícil, Senhor, não estou entendendo. Senhor, abre o seu coração para o Senhor. Senhor, me mostra o que é que eu tenho para fazer nessa estação. Senhor, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocar na minha mão nesta estação. Eu quero, Senhor, te honrar com a minha fidelidade. Eu quero te honrar, Senhor, com o meu melhor. Eu quero te servir, Senhor, com o meu melhor. Não é o ideal, não é a promessa ainda, mas é a preparação da promessa, amado. Se prepara que vai chegar. Agora, enquanto você não for fiel nessa estação, você não vai passar. Vai ficar parado. É um processo. Durante o processo de José, José sempre deu o melhor. José sempre foi reconhecido como uma pessoa que tinha o Senhor, que tinha a bênção do Senhor sobre ele. Assim deve ser conosco. José não murmurava. José não reclamava. A palavra de Deus não diz isso. Mas dizia que onde ele ia, ele encontrava favor. Amados, onde você vai, a favor de Deus sobre a sua vida. Onde o Senhor lhe colocar, a favor e graça sobre a sua vida, para fazer tudo aquilo que Ele lhe colocar na mão para fazer. Não despreza a graça de Deus. A graça de Deus é dom sobrenatural para fazer tudo aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Faça, executa e creia que isso é preparação
para o cumprimento da promessa. Amém? Vocês estão recebendo alguma coisa do Senhor? Aleluia. Então a palavra diz que o faraó mandou chamar José. E lá no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 14, Gênesis 41, eu vou ler o 14 e o 15, a palavra de Deus diz assim: o faraó mandou chamar José, mandou chamar um prisioneiro, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Amados, quando nós decidimos exalar o caráter de Cristo, nós seremos conhecidos como uma pessoa de Deus. Uma pessoa que exala o perfume de Cristo. As pessoas vão nos chamar. Sabe aquela pessoa que é crente, que o povo fica mangando? Fica dizendo assim, fulaninho é crente, fulaninho não sei o quê. Não chama para canto nenhum, porque é crente, né? Mas deixa ter um problema. Quando tem um problema, vai chamar quem? Os crentes. Por quê? Amados, nós fomos chamados não para sermos aceitos. Nós fomos chamados para exalar o caráter de Cristo. Se formos aceitos ou não, isso não é nada. Nós, como igreja do Senhor, nós fomos chamados para apresentar Cristo. E o faraó, o copeiro, lembrou. De repente, o copeiro, 2 anos depois, se lembrou de José. E o faraó, tem um homem ali, que interpreta, que Deus fala com ele. Ele interpreta sonhos. E aí o faraó mandou buscar José. E depois dele interpretar o sonho de faraó, ele ouviu o faraó dizer o seguinte, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha que interessante. Primeiro, José foi colocado num poço, foi vendido como escravo. Potifar o comprou, viu que a bênção de Deus estava sobre ele, colocou ele sobre toda a sua casa. Olha aí o tempo de preparação, porque agora, depois que ele foi para a prisão, o faraó chamou ele, viu que ele era um homem de Deus, que interpretava sonhos, e o colocou como a segunda pessoa do Egito, para tomar conta da terra do Egito. Ei, é tempo de preparação, e nós devemos respeitar os processos. Aleluia. Aí tem crente que diz assim, Deus abre uma porta, está buscando um emprego. Senhor, estou buscando um emprego. E não tem nada demais você ser específico nas suas orações, amados. Seja, coloque diante do Senhor o que você quer diante do Senhor. Sabendo que o plano é dele. E ele faz como ele quer. Porque as pessoas começam a orar, pedindo uma porta. Senhor, abre uma porta de emprego, uma porta assim, lá, 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 lá. Eu quero uma porta vermelha. Aí Deus abre uma porta amarela. Não, não é de Deus, não. Não é de Deus, porque eu vinha pedindo uma porta vermelha. Amados, às vezes Deus abre uma porta vermelha para um corredor, que tem um monte de porta. E Ele diz, meu filho, escolha qual é a porta que você quer. Você tem que passar pela porta que Deus abre. Para de colocar Deus numa caixinha. Para de colocar Deus numa caixinha. Deixa Deus ser Deus. Deus é Deus. Deus é Deus sobre a sua vida e Ele faz como Ele quer. Respeita os processos. Está sem emprego, buscando porta de emprego, aparece um emprego? Não.
não era o que eu estava buscando. Vai ficar sem emprego? Se liga, crente. Diga aí para quem está do seu lado, se liga, crente. Aleluia. Deus tem a forma dele trabalhar. Aleluia. Quem somos nós para dizer Deus faça assim, Deus faça assado? A gente só tem que estar preparado para o que Ele quer fazer. Aleluia. E o faraó prosseguiu no verso 41. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José, mandando-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia! No mesmo dia, José saiu de prisioneiro para a segunda pessoa no Egito. Um dia. Deus só precisa de um dia. E a gente fica olhando para as circunstâncias sem saber como é que vai ser. Ei, Deus é Deus de repente. Só respeita os processos. Respeita os processos. Senhor, não estou entendendo. Senhor, está doendo. Senhor, não sei para onde vai. Mas eu sigo confiando em Ti. Eu sigo confiando que você tem um plano. Eu sigo confiando, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso. Que no único dia pode transformar as circunstâncias. É assim, amados. Nossa vida deve que ser assim. E porque José chegou nessa posição de segunda pessoa do Egito, ele pôde salvar a sua família. Agora me diga uma coisa, o que é que você faria na posição de José? Nesse tempo, havia uma fome muito grande no mundo todo. E Deus colocou os irmãos de José diante de José. José na posição de ajudar seus irmãos, aqueles que começaram toda a injustiça, aqueles que lhe trataram mal. O que é que você faria diante dessa pessoa que lhe tratou mal? Diante daquela pessoa que contou uma mentira sobre você, que fez alguma injustiça contra você? José decidiu perdoar. José decidiu que não ia abrir mão do melhor de Deus, porque alguém magoou ele, não. José decidiu que já basta o que eles fizeram comigo. Isso ficou para trás. Eu não vou ficar levando correntes. Eu quero avançar naquilo que Deus tem para mim. Senão eu não vou sair desse degrau. E eu quero mais de Deus. Eu quero avançar nos planos de Deus. Ei, José decidiu perdoar. Decida perdoar. Decida andar em perdão. A palavra de Deus nos diz que nós somos chamados para dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. O que é que nós recebemos de graça do nosso Senhor Jesus? O perdão. Ele morreu por nós, Ele pagou a dívida que era contrária a nós, aquilo que nós não merecíamos, o castigo que era nosso, Ele levou, Jesus levou, aleluia, e como Ele nos perdoou, nós fomos chamados para perdoar também, perdoar aqueles que merecem perdão, até quem não tem Jesus faz, perdoar aqueles que merecem perdão, até quem não tem Jesus faz. Agora, nós fomos chamados para perdoar aqueles que não merecem o nosso perdão, porque foi isso que Jesus fez conosco. Posso escutar um amém, igreja? Amém. E a boa notícia é que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então, esse mesmo amor que nos perdoou quando nós não merecíamos, isso foi derramado em nosso coração. Então, você pode perdoar. É uma decisão sua perdoar.
E José decidiu perdoar. E no capítulo 45 de Gênesis, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Amados, outra coisa importante, ele não fingiu que os seus irmãos não tinham feito nada com eles. O perdão não é fingir que nada aconteceu. É perdoar apesar do que aconteceu. Então ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E o verso 5 diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Aleluia! José decidiu perdoar e seguir com o plano de Deus. Enquanto não decidimos perdoar, não avançamos. A falta de perdão, amados, é como correntes que nos impedem de avançar para aquilo que Deus nos chamou para fazer, para os planos e propósitos de Deus. Solta essas correntes, amado. Decida ser livre. Já basta o que essa pessoa fez com você. Decida perdoar. Não perca o melhor de Deus, porque você está segurando a pessoa perto de você, não. Deixa o povo lhe chamar de besta. Maior é Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, a palavra de Deus diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Amados, não importa o tempo que passe, vai acontecer. José esperou dos 17 aos 30. Passou de prisioneiro para a segunda pessoa do Egito. O que é que você está esperando de Deus? O que é que Deus não pode fazer na sua vida? Talvez você esteja esperando até mais tempo. Mas Deus é fiel. Seja fiel nessa estação que você está. Seja fiel nesse degrau que você está. E pergunte a Deus: Deus, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso me alinhar? Senhor, me faz mais. Me mostra, Senhor, como é que eu posso ser fiel. Me mostra, Senhor, a te servir com fidelidade onde eu estiver. Fica ligado, não perca o melhor de Deus, não. E nós não precisamos ajudar Deus para que as promessas dele se cumpram, não. Não precisamos ajudar Deus. Nós só temos que esperar. Ser fiel e esperar. Eu sei que estamos vivendo a era do fast food, né? Que a gente quer tudo para ontem, que a gente pede ali no iFood, daqui a pouco a comida chega. Ei, mas Deus é Deus de processos, Deus é Deus do Kairos, do tempo perfeito. Deus não vai trazer na hora que você quer, não. Deus vai trazer quando você estiver pronto. Então respeita o processo. Aleluia. A gente deve ser diligente durante esse tempo, durante essa estação. Lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 18, a palavra de Deus nos diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Há um processo até o dia perfeito. Vai brilhando. Hoje você brilhou um pouquinho, amanhã você brilha mais um pouquinho, até ser dia perfeito, até você estar pronto para o cumprimento da promessa. Não importa o que acontecer, tudo o que aconteceu na vida de José cooperou
para ele estar no lugar onde Deus lhe colocou, como a segunda pessoa do Egito. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas, inclusive nas injustiças, inclusive em meio a fofocas, puxadas de tapete. Deus transforma aquilo que veio para nos destruir em fortaleza para a nossa vida. Deus é quem lhe justifica, mas deixa nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, você está vendo aí? Está nas tuas mãos, eu não quero nem saber. Passa, não guarda mágoa, siga em frente. Não, eu me recuso a guardar mágoa. Siga em frente e deixa o Senhor tratar. Coisa boa é confiar. Confiar no Senhor. Nesse tempo de espera, mas nós devemos nos inclinar para o Espírito Santo de Deus, para os direcionamentos do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser zelosos em tudo aquilo que Ele colocou na minha mão. Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para ser pastor, mas agora eu fui levantado para limpar a igreja. Amado, limpe como você nunca limpou. Limpe para o Senhor. Aleluia. Seja fiel naquilo que o Senhor colocou na sua mão. Amado, talvez seja no seu trabalho. Ei, Senhor, você sabe, Deus, que o Senhor me chamou para ser diretor, mas agora, Senhor, eu sou porteiro. Ei, abra uma porta como se você estivesse abrindo para o Senhor. Seja fiel, faça com excelência aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. E respeite o processo. Respeita o processo. Lá em Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 29, eu estou quase acabando, amém? Isaías, capítulo 40, verso 29, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aí olha o 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Os que esperam no Senhor. Quem está esperando no Senhor aqui? Aleluia! Aleluia. Então deixa eu dizer a você, se você está cansado, se você está decepcionado, você não está esperando no Senhor. Espera no Senhor. Para de tentar entender. Para de tentar, dar um jeitinho. Espera no Senhor. Seja fiel nessa estação, que o Senhor é o que renova as suas forças e lhe leva a voar alto como as águias. Espera no Senhor. Aleluia. Lá em Jeremias, no capítulo 17. Vocês estão recebendo alguma coisa do Senhor? Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Maldito o homem que confia nos homens. Mas olha o que o verso 7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Os que confiam no Senhor. Confiar no Senhor.
Quando a nossa confiança está no Senhor, amados, não importa se está calor lá fora, não importa se está nevando, não importa se o solo está rachado por causa da seca, ou se ele está alagado por causa da água. Ei, amados, o Senhor, Ele é aquele que move as circunstâncias. Independente das circunstâncias, nós iremos dar fruto. Você crê nisso? Confia no Senhor. Segue confiando no Senhor. Aleluia. Agora cabe a cada um de nós, cabe a mim e cabe a você, lembrarmos de manter a chama da fé acesa. Decidirmos olharmos para o Deus que é fiel, que cumpre as suas promessas, independente das circunstâncias. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, a palavra diz... Não, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, a palavra diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cabe a nós alimentarmos a nossa fé. Ele diz, mantenha viva. Cabe a nós estarmos lembrados. E como é que eu alimento a minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós alimentamos a nossa fé nos inclinando, devorando a palavra de Deus. Não importa o tempo que está passando, importa você estar lembrado que Deus é fiel. Não mente nem se arrepende. E para terminar, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo de Caleb. Lá em Josué, no capítulo 14. Eu não sei quanto tempo você está. A gente viu que José, ele esperou dos 17 aos 30 anos, mais ou menos. Vamos ver Caleb. Josué, capítulo 14, verso 7, a palavra de Deus diz assim: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele tinha 40 anos. Aí o verso 10, Josué 14, verso 10 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ei, não existe velho não para Deus. Aleluia! Deus renova nossas forças. O verso 11 diz, olha aqui o que é que Caleb diz no verso 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. 85 anos. O verso 12 disse: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Quer dizer, Caleb sabia que mesmo quando ele entrasse no lugar da promessa, ele iria enfrentar dificuldades. Amados, Deus não nos promete, de uma capa a outra da Bíblia, Deus não nos promete uma vida sem aflição, sem dificuldades. Isso não existe. Mas Ele nos promete que Ele estará conosco. Ele nos dá estratégia, Ele nos fortalece, Ele nos livra, Ele nos guia, Ele nos protege. E Ele disse: na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. 85 anos. E o verso 13 diz: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Aleluia. Amados, Caleb esperou 45 anos para o cumprimento da promessa.
Ele já estava idoso. Mas ele disse, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma vontade. Como naquele dia que Deus me prometeu, eu continuo crendo, eu continuo com a mesma fé, eu continuo com a mesma vontade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas nós temos que ser assim. Ei, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai dar força, Deus vai dar estratégia, Deus vai lhe guiar, aleluia. Todos os dias devemos aguardar a promessa de Deus com a nossa fé. Não fica olhando para as circunstâncias, não fica olhando para pessoas. Olha para Deus que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso que lhe chama de filho. Todo esse tempo, Caleb guardava a fé dele. Lá, Paulo no fim da vida, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, e agora eu prometo que eu estou encerrando. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, já no final da vida, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a nossa batalha aqui na terra é essa, guardar a nossa fé. Independente das circunstâncias, independente se a gente está vendo saída, independente se a gente está vendo porta aberta, porta fechada, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Não abra mão do que Deus falou. Fica na posição, guarda a sua fé, guarda a promessa. Diga, Senhor, Tu és fiel e eu creio. Apesar das circunstâncias, Senhor, não sei como é que vai ser, mas Você é Deus Todo-Poderoso e eu sei que vai acontecer. Deus não mente nem se arrepende, amados. Deus é Deus de promessa. E o que Ele falou vai se cumprir. Nós precisamos apenas ser fiel nessa estação que nós estamos vivendo. Nós devemos ser diligentes com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Fazer com excelência. Procurar entender o processo. Procurar entender o que o Senhor está fazendo. Receber as instruções do Senhor. Ser podado por Ele, sabe? E crescer naquilo que Ele nos mostra. Amado, traga a memória o que o Senhor já fez na sua vida. Todos nós aqui temos experiências com Deus. Nós sabemos que Ele é fiel. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o mesmo Deus amanhã. Ele não muda. Respeita o processo. Lá 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelas circunstâncias. Nós vivemos pelo que Deus diz ao nosso respeito e não homens. Nós vivemos pelo que Deus diz ao nosso respeito e não relatórios de pessoas. Nós vivemos pelo que Deus diz ao nosso respeito sobre o nosso futuro, sobre quem nós somos e não pelo que as pessoas pensam de nós. Nós vivemos por fé e não pelas circunstâncias. Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus do impossível. A palavra de Deus diz que quando para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Ei, Deus move o impossível para fazer a promessa dele se cumprir. Você crê nisso? Aleluia! Então creia, fale, haja, fica na sua posição, porque Deus vai fazer. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos orar? Aleluia! Você recebeu alguma coisa do Senhor nessa noite? Aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque você não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Senhor. E se você falou, vai acontecer, Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus de promessas, Senhor. Tu és Deus que move as circunstâncias. Tu és Deus que trata os corações das pessoas, Senhor. Você é Deus, Pai, que abre portas onde não há porta, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que traz cura, Pai, quando o médico diz que não há mais jeito. Oh Deus, Tu és Deus de provisão, Senhor, que faz chegar, oh Deus, quando não sabemos de onde vem, Senhor, você chega com provisão, você chega com providência, Senhor, e a nossa confiança está em Ti, e em Ti somente, Senhor. Se nós vivemos, se nós existimos, se nós nos movemos, é por
por Ti, Senhor. É somente por Ti, Senhor. É por Tua bondade, por Tua fidelidade, Senhor. Prepara a Tua igreja, Deus. Prepara a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, queremos estar na posição, Senhor. Queremos estar sempre firmes, Senhor. Sempre firme, Senhor, naquilo que você falou ao nosso respeito. Senhor, nós não somos guiados por relatórios humanos. Nós não somos guiados, Senhor, pelo que estamos vendo. Nós somos guiados pela fé no Deus Todo-Poderoso, que faz o impossível acontecer. E é somente a Ti, Senhor, que prestamos culto. É somente a Ti, Senhor, que confiamos, esperamos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a respeitar os processos. Ensina-nos, Senhor, a enxergar, ó Deus, essa estação que estamos vivendo, ó Deus, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que o Senhor possa nos moldar, nos podar, Senhor, cada vez mais a imagem do Teu Filho amado, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Poda-nos, Senhor, molda-nos, Senhor, com a Tua palavra. Oh, Senhor, estamos aqui, Pai, para refletir a Tua glória ao mundo caído. Estamos aqui para refletir Cristo, Senhor, ao mundo que não Te conhece. Pai, esse é o principal propósito, Deus. Esse é o principal propósito que temos aqui nesta terra, Senhor, alcançar vidas. Porque tudo é por vidas, Senhor. Tudo é para alcançar pessoas, Senhor. Oh, Deus, usa-nos, Senhor, no nosso trabalho. Usa-nos, Senhor, no meio da nossa parentela. Usa-nos, Senhor, na nossa vizinhança, Pai. Não podemos nos calar. Usa-nos, Senhor, na nossa faculdade, na nossa escola. Usa-nos, Senhor. Não permita, Deus, não permita que nos moldemos as coisas desse mundo, Pai. Só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, é tudo que nós precisamos. Só Tu, Senhor, traz propósito para a nossa existência, Deus. Oh, Pai, prepara a Tua igreja, Senhor, para o cumprimento da grande promessa, Senhor. Oh, Pai, vem nos buscar, Senhor. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, Jesus. Pai, a Tua palavra diz que você vem buscar uma igreja santa, sem mácula. Ensina-nos, Senhor, a andar cada vez mais parecidos contigo. Ensina-nos, Senhor, a andar em santidade e em verdade, Pai, e refletir a Tua glória ao mundo caído. Usa-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos por Tuas promessas, Senhor, que irão se cumprir no tempo certo, Pai, no Teu Kairós. E seguimos, Pai, até lá, confiando em Ti para sempre. E Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quem concorda diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.